Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início à nossa live, nosso vídeo ao vivo aqui do Centro Administrativo, no gabinete de crise que instalamos para o gerenciamento da crise que envolve o novo coronavírus no Estado, nesse dia 16 de abril de 2020. Temos, no momento, no Rio Grande do Sul, confirmados 781 casos de novo coronavírus e tivemos a confirmação de 2 mortes. Uma dessas mortes, na verdade, aconteceu no final de semana e só obteve agora a confirmação como sendo de novo coronavírus, e outra morte que aconteceu ontem, uma em Vacaria, a primeira, e a outra em Cidreira, na data de ontem. Então, são até o presente momento 21 mortes no estado do Rio Grande do Sul por Covid-19 e os casos, os 781 casos, se distribuem em 91 municípios. Ontem nós tivemos uma data importante em que nós apresentamos mais um passo, né, nessa estratégia de enfrentamento ao novo coronavírus, sempre amparados com base técnica, com ciência e com muita transparência. Nós divulgamos os primeiros resultados da pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, a pesquisa de prevalência e que observa a disseminação do vírus no Estado. Também apresentamos as estratégias integradas de enfrentamento do Covid-19 no Estado, que estão disponibilizadas a partir do dia de hoje no nosso portal do Estado do Rio Grande do Sul, os pilares de enfrentamento, né, na saúde, na questão econômica, na área social e também na segurança pública, bem explicado ali com total transparência como é que o governo do Estado se organiza e como é que é a estratégia para o enfrentamento do próprio coronavírus e dos seus efeitos em função das restrições que se impõem e das consequências na atividade econômica e nos outros serviços. E também apresentamos novas regras de isolamento ou do distanciamento social para o Estado. Desde o início, nós seguimos o caminho da ponderação, inclusive da ponderação política, porque, afinal, é na política que se tomam as decisões que surtem efeito na vida da sociedade. A gente está observando, nesse momento, tensionamento desse debate político como se fosse uma questão ideológica, e não é sobre ideologia. Evidentemente, nenhum governador, nenhum governante pode gostar de ter que impor medidas restritivas à sua população que causam um efeito tão profundo na vida das pessoas, na dinâmica econômica, na renda das famílias e mesmo no caixa do governo, afetando completamente o planejamento que nós tínhamos em curso no governo do Estado. Então é evidentemente uma situação difícil para todo mundo, mas sempre priorizando a vida, nós vamos continuar enfrentando esse tema, lembrando que ele é um movimento coletivo, né? Nós precisamos todos juntos fazer esse enfrentamento, mas se é um movimento coletivo, de outro lado, o combustível é individual, ou seja, ele exige de cada um a sua parcela de atuação para que nós possamos superar esse momento o mais rapidamente o possível. Por isso a gente conta com o apoio de cada gaúcho e de cada gaúcha. É bom lembrar sobre os resultados da Universidade Federal de Pelotas, que nós apresentamos ontem. Tivemos a liderança da Universidade Federal, mas a parceria com 11 universidades públicas e privadas em diversas regiões do nosso estado. Nós temos o privilégio aqui no Rio Grande do Sul de contar com algo que é um diferencial do nosso estado, numa pesquisa pioneira, inédita no Brasil e que começa a ser trabalhada em outros locais do mundo e que, por excelência que nós temos dos nossos quadros acadêmicos do Estado, na academia do Estado, na universidade, nós conseguimos produzir aqui, rapidamente, toda a estruturação desta pesquisa para termos estes dados que vão nos ajudar a definir as políticas públicas no Rio Grande do Sul. Foram 4.189 testes aplicados, lembrando, em 9 cidades, em regiões diferentes do nosso Rio Grande do Sul. A primeira rodada da pesquisa mostra uma foto de 14 dias para trás, isso é importante saber. Devido a ser um teste de anticorpo, lembrando a quem não acompanhou isso ontem, ele mostra o desenvolvimento dos anticorpos nas pessoas, que levam tempo e, portanto, é uma fotografia, segundo os epidemiologistas,
que retrata o que nós tínhamos há 14 dias atrás. Então, se observarmos em relação a 14 dias atrás, nós teríamos naquele momento 5.650 pessoas contaminadas, e não a cerca de 380 que se tinha lá no dia 1º de abril, o que significa admitir que o contágio é até 15 vezes maior do que o número que nós temos. Então, quando nós falamos do número que nós temos com casos confirmados, o que mostrou essa pesquisa aqui, pelo menos naquele momento, o contágio era de 15 vezes maior o número oficial que nós tínhamos de diagnóstico, porque o diagnóstico é feito a partir das pessoas que tiveram algum sintoma e que procuraram fazer os exames que foram levados ao nosso laboratório central. E, portanto, naquele momento, um caso para cada 2.000 habitantes. O grande valor dessa pesquisa vai ser no conjunto dela. Ela é um importante dado agora, mas o conjunto dela, como é qualquer pesquisa, é ver a tendência, a curva que se vai observar a partir das próximas rodadas. E elas vão ser feitas a cada 15 dias. Então, um grande e importante instrumento. Eu agradeço mais uma vez a todos aqueles que se envolveram. Os resultados mostraram que o distanciamento social que nós temos no Rio Grande do Sul está sendo feito com adesão da população, e certamente é uma das razões pelas quais o Estado tem hoje um menor número de contaminados do que Santa Catarina e Paraná, por exemplo. Estou usando esses dois estados porque são os nossos estados vizinhos, com perfil social, socioeconômico, cultural semelhante. Eles têm mais casos e mais óbitos do que o Rio Grande do Sul. Mas isso não pode de maneira nenhuma significar que possamos relaxar nas nossas medidas, porque é justamente pela adesão de cada um dos gaúchos, de cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento, que nós temos conseguido bons resultados no Rio Grande do Sul. Então, mesmo que estejamos trabalhando numa lógica de retomada de algumas atividades sob controle, é fundamental que quem possa permanecer em casa circule menos, fique mais em casa, evite contatos desnecessários, porque ainda estamos lidando com algo que está sendo descoberto e conhecido pelo mundo todo. Então, tanto quanto puder ser evitado de contatos, é fundamental que se estabeleça de redução de contatos. Também nós falamos ontem sobre o novo decreto e a transição para o que nós chamamos de distanciamento controlado. Numa sucessão a este distanciamento que temos mais rigoroso de atividades, queremos migrar para um distanciamento controlado com a permissão para algumas atividades no Rio Grande do Sul. Nós ainda estamos estruturando todo esse processo, que também é inovador no Rio Grande do Sul, baseado em evidência, em ciência e com apoio de especialistas, de cientistas. Estamos desenvolvendo um modelo inovador para termos um distanciamento que garanta menor contato e, portanto, o famoso achatamento da curva, mas que também não puna com efeitos colaterais mais graves a nossa população, os efeitos colaterais sentidos na economia, no emprego, na renda de tantas famílias com quem eu me solidarizo. E que sei que muitos, inclusive nesse vídeo, acabam postando e reclamando. Compreendo a razão dessas pessoas nas suas reclamações, e é para, com responsabilidade, permitir abertura que nós estamos trabalhando no estado do Rio Grande do Sul. Nós, nesse novo decreto, estabelecemos a possibilidade de prefeitos fora de regiões metropolitanas estabelecerem, com a observação da portaria, que nós logo vamos falar da Secretaria da Saúde, da nossa vigilância epidemiológica, poderem abrir comércio, né, com todo o cuidado, com uma série de restrições para que as atividades se restabeleçam, mas com restrições de contato. E na data de hoje, pela manhã, eu fiz contato com os prefeitos de Bento Gonçalves e de Caxias do Sul, porque a região metropolitana da Serra, que reúne 14 municípios, ela é uma região que estava contemplada entre as duas regiões metropolitanas do estado como aquelas em que deveria prevalecer as regras anteriores, sem a possibilidade de abrir ainda o comércio até o final do mês de abril. Por que nós tomamos aquela atitude? Porque em regiões metropolitanas há o reconhecimento de que a interação entre as pessoas extrapola os limites de cada cidade. Ou seja, as pessoas trabalham numa cidade, moram em outra e reconhecidamente circulam a um nível de interação mais forte nessas regiões consideradas metropolitanas do que em outras regiões, onde a gente também sabe que acontece, né, esse fato de
viver em uma cidade, trabalhar em outra, mas as regiões metropolitanas são aquelas reconhecidas onde há um grau maior de interação social entre as cidades. E por isso, na situação em que poderia acontecer de um prefeito querer ter regras mais rigorosas, mas o vizinho dele não ter, a cidade vizinha, as regras mais rigorosas, a sua regra mais rigorosa acabaria não conseguindo proteger a sua população diante da possibilidade de disseminação pelos contatos feitos com outros munícipes de outra cidade. E nesse sentido é que o Estado, então, interferia ali, estabelecendo para a região metropolitana da Serra uma regra para todos aqueles municípios. Conversando com os prefeitos, demandei a eles que, se todos os prefeitos da região metropolitana da Serra manifestassem que dispensam um tratamento equânime para todas aquelas cidades, nós estaríamos abertos a discutir isso e retirar essa restrição para a Serra Gaúcha. Também considerando que observamos nos hospitais da Serra Gaúcha, nesse momento, 60% de ocupação em leitos de UTI, que não há óbitos registrados naquela região e que o número de casos está proporcional ao número total de diagnósticos, ao número da participação da população da Serra Gaúcha na população do Rio Grande do Sul. Ou seja, cerca de 7% de casos entre os diagnosticados para 7% da população. Então, observando esses dados, essas informações e com as recomendações da nossa vigilância que estão sendo apresentados na portaria da Secretaria da Saúde e com a manifestação que houve dos 14 municípios dispensando o tratamento equânime, igualitário àquela região, nós editaremos um decreto que sairá ainda no dia de hoje, com a portaria da Secretaria da Saúde e com esse decreto flexibilizando e permitindo então que os municípios da região metropolitana da Serra tenham, como os outros municípios, a possibilidade de estabelecerem em decreto, observando todas as regras, justificando a análise local sobre as suas condições de saúde, a possibilidade de abertura do comércio também na Serra. Não visualizamos, nesse momento, para a região metropolitana de Porto Alegre a mesma possibilidade, porque no caso da região metropolitana de Porto Alegre, nós temos cerca de 40% da população e mais de 60%, quase 65% do número de casos, e a maior concentração de óbitos, e uma maior concentração também de internações em leitos de UTI. Portanto, na região metropolitana de Porto Alegre se estabelece a nossa prioridade de atenção. É importante lembrar que a norma municipal que vier a liberar o comércio tem que justificar, com base nas evidências científicas, a razão para a abertura e fazer as considerações que estarão presentes nesta nossa portaria da Vigilância Epidemiológica do Estado. E mais uma vez frisando, este decreto vigora até o dia 30 de abril. Na próxima semana nós já pretendemos apresentar uma prévia do que deverá ser o chamado distanciamento controlado nessa nova etapa, nova fase de distanciamento no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, para falar sobre a questão da portaria da Secretaria de Saúde, está a nossa secretária Arita Bergman aqui já à disposição, secretária Arita Bergman, para nos antecipar aqueles pontos que virão nesta portaria feita com a participação da Vigilância Epidemiológica, que trata sobre as regras que vão ter que ser observadas pelos municípios no momento em que decretarem a possibilidade de abertura do comércio. Exatamente. Boa tarde a todos. A portaria tem 22 itens. Ela trata do detalhamento previsto no decreto, no parágrafo 4º, artigo 4º, e nós, então, vamos elencar aqueles cuidados necessários para evitar a transmissão do vírus. Eu destacaria 5 deles. O primeiro, reduzir ou fazer revezamento dos trabalhadores da área do comércio. Segundo, higienizar tudo que tem, desde os balcões, enfim, não vou entrar no detalhe aqui, é fundamental. Também a preocupação de proteção dos trabalhadores, usar máscaras.
proibir experimentar as roupas, né, que sempre tem nas lojas, um local onde as pessoas, então, não pode ser feito isso, não vou entrar no detalhe aqui. E também muito importante que sejam áreas ventiladas, que haja a possibilidade de abrir onde isso for possível e, ao mesmo tempo, manter uma boa ventilação nos espaços. E, por fim, a capacidade do empreendimento, até 50% do que ele poderia comportar e organizar o acesso, filas, evitar filas, ou seja, evitar aglomerações. Todas essas regras vão estar nessa portaria que vai ser também publicizada no final da tarde, junto com esse decreto que trata da região metropolitana da Serra Gaúcha. Uma outra informação importante é sobre o novo hospital, na verdade, a reabertura do hospital de Taquara, o hospital no município de Taquara, que tinha sido fechado no dia 10 de março por uma série de problemas anteriores naquela estrutura, naquela unidade, está sendo reaberto na data de hoje, nesse processo de qualificação da estrutura hospitalar no nosso estado. Nós trabalhamos para ter melhor diagnóstico de um lado, e todos os sistemas sendo alinhados, e de outro lado, ganhando esse tempo que a população gaúcha está dando com as restrições de atividades, viabilizarmos equiparmos a nossa estrutura hospitalar para ela estar com todo o fôlego no momento que mais formos demandados ali na frente. E hoje reabrimos o Hospital Bom Jesus, lá em Taquara, que passa a ser administrado pela Associação Hospitalar Vila Nova, aqui de Porto Alegre. O hospital estava fechado desde 10 de março e é reaberto numa parceria com a Prefeitura Municipal de Taquara. Meu abraço lá ao prefeito Tito, que vai repassar R$366 mil mensais, e o governo gaúcho vai repassar mais R$1.600.000 para garantir o funcionamento do hospital. Ele reforça o combate ao coronavírus na região do Vale do Paranhana, de São Francisco de Paula e de Cambará do Sul, com a reativação dos 10 leitos de UTI e 20 leitos de internação clínica que estão sendo disponibilizados naquela estrutura. Secretária, é mais um hospital para nós acrescentarmos aí na nossa rede de atendimento à comunidade gaúcha, né? Com certeza, e hoje eu diria que é um dia de celebração, porque reabrir o Hospital Bom Jesus de Taquara é dizer que o esforço conjunto de várias entidades está viabilizando, numa hora de super importância, a reabertura do hospital. Ele vai ser reaberto justamente para atender de imediato pacientes de Covid, inclusive com 10 leitos de UTI, havendo até a possibilidade de ampliação, mas é um hospital que também é estratégico para o Vale do Paranhana, porque ele tem a área de oncologia, que também será reaberta ainda neste mês, ele pode retomar outras áreas importantes, como cirurgia no futuro, mas a boa notícia, né, com o esforço de muitas mãos, hoje estamos entregando novamente para a comunidade um hospital que realmente, com o Vila Nova, um abraço ao Dr. Dalmolin e toda a sua equipe, nós vamos colher os frutos de um trabalho altamente profissional. Agradecer a tantas pessoas que se envolveram, inclusive mandar um abraço também ao deputado Dalciso Oliveira, que também reivindicava esta reabertura. E tem depoimento e imagem aqui para a gente poder disponibilizar para as pessoas verem o que é este nosso... Governador Eduardo Leite, amigo Eduardo Leite, as nossas primeiras palavras são de agradecimento a ti e a toda a equipe da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da nossa querida secretária Arita. Estamos muito felizes aqui em Taquara, hoje, 16 de abril, com a reabertura do nosso hospital. E não só uma reabertura simples, na verdade é uma reabertura com uma parceria que duplica as nossas condições de atender a população. Estamos devolvendo à população de Taquara o serviço do hospital e, mais do que isso, estamos, a partir de hoje, sendo referência no combate ao coronavírus em toda a região do Vale do Paranhana. Governador Eduardo Leite, secretária Rita Bergman, esse é um momento importante que vivemos hoje com a reabertura do Hospital Bom Jesus de Taquara, um importante instrumento de saúde para a região 6 do Vale do Paranhana.
onde estaremos entregando à comunidade que aqui reside serviços de média e alta complexidade que compõem todo um suporte de regionalização. Bom dia, governador Eduardo Leite, bom dia, doutora Arita e demais componentes do governo do Estado, povo gaúcho. Caso essa dificuldade da pandemia se estenda por mais tempo, teremos capacidade de ampliar em mais 10 leitos, ficaremos com 20 leitos em parceria com o governo do Estado e a Prefeitura. Nós temos um convênio novo aqui, o Estado participa com 1.660.000 e a Prefeitura em torno de 370 mil. Com esse valor a gente quer fazer uma administração clara, transparente, em prol da população do município de Taquara e do Vale do Paranhana. Tenho certeza que nós faremos daqui um exemplo de hospital público. Nós somos 100% SUS, o sistema de saúde de Vila Nova é 100% SUS. Nós queremos atender o pessoal aqui da cidade com todo carinho, educação e com muita qualidade no serviço. Um bom dia a todos. Governador Eduardo Leite, Olha só, Eduardo Leite, as nossas primeiras palavras. Uma bela notícia, então, um dia importante. Secretária Arita, parabéns aí. Eu sei que está emocionada, a secretária, porque muita luta foi feita aí com tanta gente para poder viabilizar essa reabertura e, como foi falado, com equipamento, com gente, com carinho para aquela comunidade. Parabéns aí, muito obrigado, secretária, pela mobilização. Obrigada. Muito emocionada mesmo. Acho que as palavras do prefeito, da nossa coordenadora Ana Rodrigues, que trabalhou muito, né, e de outros tantos que não é possível citar, eu hoje estou muito feliz. Muito bem. Temos alguns anúncios rápidos aqui para fazer também. Diariamente nós ampliamos a nossa capacidade de enfrentamento e esperamos que a estrutura que nós estamos montando gere confiança na população, de que nós estamos fazendo tudo para preservar as vidas, para todas as vidas de todas as idades no estado do Rio Grande do Sul. Por isso que eu quero comentar brevemente aqui mais duas entregas muito importantes. Logo mais, após essa live, eu vou descer aqui no nosso centro administrativo para recebermos cerca de 60 mil máscaras de proteção facial. Aquela máscara com protetor de acrílico, a Face Shield, uma parceria com as empresas Taurus, Steel, Randon, com apoio do Exército Brasileiro, com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça. O nosso agradecimento a eles e a todos aqueles que estão fazendo doações, participando com solidariedade, dando suporte nesse momento. Além disso, eu destaco a chegada de mais 37 mil testes rápidos no nosso estado, que vão ser destinados aos hospitais gaúchos. Meu agradecimento. Esses testes complementam a nossa estratégia de testagem no estado do Rio Grande do Sul. Como é que vão ser usados esses testes, secretária Arita? Bom, o Ministério da Saúde, então, encaminhou mais esse número, né, de testes e nós vamos continuar com aqueles critérios, né, especialmente para verificarmos, né, se os trabalhadores de saúde dos hospitais estão ou não já imunes, como nós temos também o teste PCR, que o nosso LACEN está fazendo, e outros laboratórios que estamos finalizando a contratualização, certamente isso vai possibilitar que possamos dar a retaguarda necessária para que essa força de trabalho dos hospitais possa, de fato, trabalhar com a segurança de não estar com o quadro do coronavírus e estar contaminando os seus colegas de trabalho. Muito obrigado, secretária Arita. Um último anúncio importante é para aquelas pessoas que foram aprovadas em concurso público para a segurança, para a Brigada Militar, e que, em função do agravamento do quadro do coronavírus e toda essa política de distanciamento, nós tínhamos estabelecido a suspensão das etapas do chamamento daqueles novos soldados, mais de 800 novos soldados para a Brigada Militar, que nós convocamos no nosso plano de recomposição das forças de segurança do Estado. Nós estamos retomando as etapas do chamamento. Então, amanhã mesmo deve estar sendo publicado no nosso Diário Oficial do Estado o chamamento para que se façam, no período correto, de cerca de 20 dias,
o exame toxicológico e se deu prosseguimento para que dentro de até 30 dias estejam efetivamente nomeados. Nós vamos fazer essa nomeação, essas pessoas passam a fazer o curso para soldado, esses cursos terão no máximo até 30 pessoas por turma, para que nós não tenhamos, evidentemente, a exposição de um grande grupo a contágios, como é a nossa política de distanciamento. Então, estamos retomando as etapas daquele concurso, nós reconhecemos muitas pessoas, né, na expectativa da nomeação, já tinham até eventualmente deixado seus empregos para serem nomeadas. Tivemos este evento desta pandemia que acabou fazendo com que nós tivéssemos que suspender o chamamento, e agora estamos retomando, pelo interesse público, de nós fazermos este incremento das nossas forças de segurança em mais de 800 novos soldados que estarão sendo incorporados. Então, amanhã mesmo deve ser publicada a retomada das etapas do concurso público com o chamamento para a etapa esta do exame toxicológico. Vamos às perguntas. A Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, pergunta: o estudo da UFPEL indicou que as medidas restritivas em todo o estado estavam corretas. Essa abertura do comércio em algumas cidades não preocupa, uma vez que pode aumentar o número de municípios gaúchos com casos registrados? Gabriela, eu tenho insistido. Agora nós estamos passando para essa etapa do distanciamento controlado. E não é à toa que nós escolhemos o nome de distanciamento controlado, porque tal e qual um medicamento de uso controlado, você utiliza esse tratamento controlando os seus efeitos e os seus efeitos colaterais, que são muito graves. Causa um efeito colateral muito grave o distanciamento social, quando se perde emprego, se perde renda e se causa problema na vida e, consequentemente, até na saúde das pessoas. Mas, em função de um mal maior, que seria permitir um contágio para além da capacidade do nosso sistema de saúde, se impunha, naquele momento, restrição mais severa. Agora é sobre controlarmos, né? Nós estamos todos conhecendo melhor, fazendo as projeções, temos mais dados, observando a curva, tivemos tempo para estruturar o nosso sistema de saúde, os leitos estão sendo implementados, a política de testes está estruturada, temos a pesquisa em curso com a Universidade Federal, temos um sistema de monitoramento dos leitos, ou seja, nós robustecemos a nossa estrutura de saúde pública nesse período e estamos prontos para essa nova fase, sem colocar em risco a vida das pessoas no Estado, mas também sem tomarem um remédio ainda mais amargo do que seja possível suportar e que seja necessário, né? Porque é sobre manter, não é sobre nós não termos o coronavírus, nós falamos isso desde o início, não é sobre não ter. Inevitavelmente, nós teremos o contágio na população, o que nós não podemos assistir é que esse contágio acontecesse numa disseminação mais rápida do que a nossa capacidade de estruturar o sistema, e por isso foi importante administrar até aqui com mais rigor. E não significará essa nova fase de restrição, de distanciamento controlado, uma liberação geral, porque se não houver a participação de todos, efetivamente controlando em cada um dos comércios, como foi colocado pela nossa secretária Rita, obediência às regras da vigilância epidemiológica, com controle de acesso, com máscara, com regras de higiene sendo obedecidas, e se isso causar um incremento, um aumento, uma inflexão na curva para além do que nas nossas projeções e ensaios, com apoio de cientistas, seja possível de suportar um sistema, nós teremos que logo mais fazer mais restrições novamente. É isso que nós queremos evitar. Mas também não adianta administrar um tratamento que acabasse condenando a termos um período absolutamente insuportável, insustentável de restrições para a nossa sociedade. Uma pergunta do Rodrigo Jacomé, da União FM. Existe a perspectiva de alguma tabela pública a ser apresentada diariamente, apontando por município a relação de vagas das UTIs totais e as vagas ocupadas? Olha, Rodrigo, a tua pergunta aqui me dá a oportunidade de fazer mais uma vez um apelo aos hospitais, dos cerca de 300 hospitais que nós temos para lançamento de informações, mais de 282, nós estamos com
18 hospitais que precisam ainda fazer a inserção, estamos confiantes de que isso acontecerá aí nas próximas horas. Já temos uma informação e estamos refinando e fazendo a checagem dos dados, das informações, para podermos, com o domínio desses dados, melhorarmos essa plataforma e torná-la pública. Nós queremos dar transparência ao máximo às informações e vamos usar essas ferramentas para gestão da política pública. Nós vamos poder agora fazer novas regras num distanciamento controlado, porque vamos estar, como eu sempre tenho dito, com o dedo no pulso. Até um professor, um cientista ainda me corrigiu para melhor, dizendo: não vai ser apenas um dedo no pulso que o governo do Estado está fazendo, vai ser um eletrocardiograma completo, com pesquisa da universidade, com política de testagem, com um sistema que monitora os leitos hospitalares. A gente vai estar acompanhando em cada região, em cada cidade, por cada hospital, como está se comportando a internação, e assim vamos conseguir estabelecer uma política adequada para o distanciamento social. A Marta Watanabe, do Valor Econômico, queria avaliação sobre a contraproposta do governo federal para estados e municípios. Seria um pacote de 77 bilhões, sendo 40 bilhões em transferências diretas e 20 bilhões em renegociação de dívidas com a União e o restante renegociação com BNDES e Caixa. Olha, Marta, até aqui, até agora, o que eu tenho conhecimento da proposta do governo federal, nós vemos algo absolutamente insuficiente. É importante ser dito, não é para atender e ajudar governador, é para ajudar o povo brasileiro pelos serviços que governos estaduais e governos municipais prestam. O dinheiro não é para outra coisa, senão para sustentar a capacidade da prestação de serviço para a população, em segurança, em saúde, que são serviços que não param em função da pandemia, e até mesmo na educação, que, embora com as aulas paradas, tem o custo dos próprios professores, que estão, na medida do possível, lançando tarefas, tanto quanto for possível, por ensino à distância e por lançamento de tarefas aos estudantes. As escolas continuam também mobilizadas para distribuir merenda, então tem todo um serviço que fica difícil de ser prestado se a nossa receita de ICMS, por exemplo, que é a nossa principal receita, cai cerca de 30%, como já são os primeiros resultados e como é a projeção para os próximos meses. No Brasil, o único ente que tem no nosso sistema as ferramentas, os instrumentos para prestar socorro é o governo federal. Os governos estaduais não podem emitir títulos de dívida, não podem emitir moeda. Então, é o governo federal quem tem fôlego e instrumento para prestar esse socorro ao povo brasileiro através das estruturas dos governos subnacionais, os estados e os municípios. A distribuição do ICMS, a distribuição deste socorro, na verdade, deve ser proporcional à geração de riqueza dos estados. Não faz sentido que se faça uma distribuição per capita, como pretende o governo federal, porque essa distribuição diferente de recursos, ela já se dá em âmbito de FPE, o Fundo de Participação dos Estados, em que a riqueza gerada em algumas regiões do Brasil é redistribuída para outras regiões de maior dificuldade econômica, de menor participação na geração de riqueza do país, justamente com esse caráter redistributivo. E aí se computa uma série de questões sociais para fazer com que, por exemplo, no FPE, a participação do Rio Grande do Sul seja 1/10 do que é a participação de estados do mesmo porte no Nordeste, por exemplo. O ICMS que os estados estão perdendo precisa ser recomposto de acordo com a sua participação na geração de riqueza e, portanto, quanto maior for a participação da economia de um estado, maior deverá ser a sua perda e, consequentemente, maior deverá ser o socorro do governo federal a esses estados, porque são os que vão mais perder. 25 governadores assinaram uma carta pedindo ao Senado da República que vote o PLP 149 na forma como está, como foi aprovado na Câmara dos Deputados. É algo fundamental para a manutenção de serviços sem termos um cenário de caos logo mais à frente. É urgente, absolutamente urgente, que seja aprovado, que seja remetido ao presidente, que seja sancionado pelo presidente da República, para que nós possamos reduzir perdas. Porque mesmo com a recomposição de ICMS, nós vamos ter perdas em relação ao ano passado, porque a recomposição
ela é ainda na forma como foi aprovado no Congresso, de acordo com o que arrecadamos no ano passado, nominalmente, sem correção da inflação. Vai acontecer com um delay, né, que vai já prejudicar o nosso fluxo de caixa, que é, por exemplo, o que deixamos de arrecadar no início do mês de abril, só vai ser apurado no final de abril, o total da arrecadação de abril, e o pagamento no final do mês de maio, ou seja, quase 2 meses até termos a recomposição do pagamento desse valor que deixou de ser arrecadado. Então, e vamos ter ainda a perda de arrecadação em IPVA, e vamos ter, no caso do Rio Grande do Sul, em que há momento de pagamento de IPVA e que a crise afeta a condição de pagamento, e também outro imposto como o ITCD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações, que também está em queda. Então tem uma série de dificuldades e mais demandas sobre estados e municípios. O Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha, pergunta: a decisão sobre flexibilizar as regras para a Serra foi motivada por embasamento científico e dados? Se sim, que mudanças de evidências científicas e dados mudaram de ontem para hoje? Gabriel Jacobsen, todas as nossas decisões sempre consideram os dados científicos, consideram as evidências, e o que nós tivemos de metropolitana é por conta, como já bem expliquei, que nestes municípios as fronteiras estabelecidas no papel entre municípios não correspondem à realidade da dinâmica econômica naquela região. Ou seja, se o Estado não interviesse ali para estabelecer uma política comum de distanciamento social, poderia um prefeito estabelecer para o seu município uma política mais restritiva e o prefeito vizinho não estabelecer a mesma política, e aí teríamos um impasse nesta relação de municípios que são reconhecidos como região metropolitana e que, portanto, há interdependência e uma relação entre os municípios que se estabelece na economia e na mobilidade das pessoas. E, portanto, nós tínhamos estabelecido para as regiões metropolitanas a obrigação de observar uma regra comum. No momento que os 14 municípios, todos os municípios, portanto, por unanimidade naquela região, alegaram dispensar um tratamento equânime, nós observamos os dados daquela região que não apresentam nenhuma incidência neste momento a maior do que outras regiões, ao contrário da região metropolitana de Porto Alegre, e, diante da manifestação dos prefeitos, observamos que era possível atender a este pleito, já que havia unanimidade entre os prefeitos de dispensarem esse tratamento equânime. Bastaria um prefeito não concordar para que nós tivéssemos já um impasse, porque há uma relação de interdependência de mobilidade entre esses municípios, reconhecida por lei, reconhecida pela Assembleia Legislativa, o que torna uma situação diferente de outras situações que temos análogas, mas que não têm o mesmo nível de interação e de reconhecimento dessa relação entre os municípios. Dito isso, eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam nesta nossa live e nos encontramos amanhã. Um grande abraço.